A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: o mundo invisível. Vamos ouvi-lo? É necessário ainda que prossigamos pensando, para dizermos nestas verbalizações que os estudiosos da doutrina espírita apresentam a certeza absoluta e a robustez desta certeza, porque a cada ano que passa, os fatos vão se multiplicando, os testemunhos se acumulam, a existência do mundo dos espíritos se afirma com autoridade e prestígios crescentes. É preciso que digamos desde um passado a partir de 1848, através da grandiosa obra de codificação que foi feita por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que utilizou-se do pseudônimo de Allan Kardec, porque ele mesmo reconheceu que não era o autor desta obra que nós hoje estudamos e tomamos como base, e que vem a ser uma consolidação da profecia que foi formulada por Cristo. O Mestre Jesus sabia que naquele tempo a humanidade ainda não estava preparada para aceitar e interiorizar num grau de compreensão maior os ensinamentos que hoje são estudados com mais profundidade. Então poderemos, nesta linha de pensamento, dizer que a partir de 1848, ou seja, de meio século para cá, o estudo da alma passou do domínio da metafísica e da concepção puramente abstrata ao da experiência e das observações. A vida se revela sob duplo aspecto físico e suprafísico, quer dizer a dimensão da matéria e a dimensão espiritual, onde hoje sabemos que uma verdadeira organização existe sob o comando dos espíritos maiores e vem a ser a dimensão do espírito para o qual nós retornaremos quando nosso corpo não mais servir e o processo da morte biológica do corpo irá acontecer. Mas de uma coisa nós temos cada vez maior certeza: nós prosseguimos vivendo, temos uma existência única e estamos destinados para existir pela eternidade toda. O homem participa de dois modos de existências: por seu corpo físico pertencer ao mundo visível, por seu corpo espiritual pertencer ao mundo invisível. Estes dois corpos coexistem nele durante a vida. A morte é a sua separação. Percebam bem, pois, meus irmãos, nós precisamos entender que um aprofundamento das considerações que agora aqui estamos fazendo, em termos de aprendizado, precisam acontecer. Por sobre a nossa humanidade material palpita uma humanidade invisível, composta de seres que viveram na terra e se despojaram de suas vestes de carne, acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos, ou as almas propriamente ditas, prosseguem no espaço a existência na existência livre do Espírito. Essas duas humanidades mutuamente se renovam mediante a morte e o nascimento. Podemos dizer que num sentido geral, e esta afirmativa é verdadeira,
no nosso próprio espaço físico sempre temos a presença e a existência concreta que é a verdadeira realidade do mundo espiritual. Elas se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relação por intermédio de certos indivíduos dotados de faculdades especiais, denominados médiuns, porque têm em si desenvolvido os atributos necessários pelo seu próprio trabalho e merecimento consolidado em outras existências, para conseguirem perceber a presença de espírito e até mesmo o intercâmbio como mediadores das mensagens do plano espiritual e até mesmo, posso dizer, vice-versa. A existência dessa força acha-se estabelecida por inúmeras experiências. Podem-se observar os seus efeitos nas suspensões das mesas, nas deslocações de objetos, sem contato, nos casos de levitação, etc. Tudo isto pode estar certo, meus irmãos. No século passado, de maneira especial, quando era preciso convencer aqueles que, sendo intelectual, eram materialistas e não aceitavam essas verdades, eles precisavam ver para crer. A ação dos espíritos se manifesta nos fenômenos de escrita direta, nos casos de incorporação, ou melhor dizendo, o espírito da entidade espiritual reencarnada afasta-se do seu corpo somático para propiciar as condições, conforme iremos ver, para o intercâmbio em termos de comunicação do plano espiritual com o plano material. Nas materializações e aparições momentâneas e nas fotografias e também nas montagens. Aparições materializadas têm sido fotografadas em presença de numerosas testemunhas, como por exemplo o espírito de Katia King, do qual nós já desenvolvemos algumas considerações. Em casa de William Crookes, os espíritos Yolanda e Lélia, na casa da senhora de Esperance, e o Abdullah, fixado na placa sensível por Aksakov, e assim então foi possível no passado e é possível ainda nos dias atuais, a fotografia, o registro fotográfico, não só das projeções mentais, mas também das entidades espirituais que, se materializando, tornam-se visíveis e até mesmo palpáveis, como foi o caso dos experimentos durante 3 anos, feitos por William Crookes, o qual, utilizando-se dos préstimos de Florence Koch, materializou-se durante 3 anos consecutivos a entidade espiritual que é conhecida por nós como Katia King. Então não foi, meus irmãos, uma única vez que esses eventos aconteceram. Então percebam, nós estamos nos embasando em fatos, e dentro destes fatos que servem para nosso embasamento, nós utilizamos-nos nesse momento do livro que trata sobre estudos relacionados com o invisível. O título do livro mesmo é No Invisível, e o autor desta grande obra é o nosso irmão Leon Denis. Percebam, pois, então, que realmente estes eventos todos aconteceram. Ele foi um contemporâneo dos experimentos todos que foram realizados por Hipólito, Leon Denisard, e pesquisa e estudo e orientações da espiritualidade. Inclusive se sabe, pelas informações das entidades espirituais, que no caso de que Kardec não conseguisse consolidar, como consolidou com sucesso, a doutrina do Consolador Prometido, Leon Denis seria o personagem que preventivamente havia reencarnado no mundo já com esta finalidade. Mas não sendo necessários seus préstimos, como sabemos não foi, existe as grandes obras em campo de estudo, de interpretações
e de todos os conhecimentos com vários enfoques sobre a doutrina espírita. Doutrina esta que foi, nas considerações feitas, desenvolvidas por nosso irmão Leon Denis, embasando-se no conhecimento que existia naquela época. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.